Olá pessoal, perdão, mais uma vez eu tive um problema de conexão aqui, agora foi comigo, trancou, travou meu Instagram. Ainda estou tentando contato com o Nelson. Eu estou mandando mensagem de texto para ele, a Terezinha está tentando ligar para ele. Eu enviei mais um convite para ele, para ver se eu consigo. As pessoas. Perdão, ainda estamos tendo problema técnico lá com o Dr. Nelson. Deixa eu ver se eu consigo acesso a ele ainda. Ele não aparece para mim aí. Enfim, estamos aguardando ainda o Dr. Nelson. Acredito que ele esteja tendo problemas. Ele está me informando aqui que não está conseguindo entrar. Eu vou ver, estou vendo com ele, perdão pessoal, estou tentando resolver as questões técnicas que o Nelson está tendo. Ele não está conseguindo entrar, talvez muitas vezes é em razão da internet, com chuva, o sinal da internet é muito ruim, fica ruim, fica prejudicado, e às vezes a pessoa não consegue acesso. Eu vou ver se ele conseguiu já resolver o problema dele. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Acho que agora ele tá comigo. Agora sim, vamos lá. Eu consigo acessá-lo. Vamos ver. Só estou aguardando ele. E aí, doutor Nelson? Tudo bem? Tá me Tudo. ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô. Pequeno probleminha técnico. Tá bem. Tá Eu estava conseguindo me explicando pro ouvir? pessoal que muitas vezes a gente tem. Tô te ouvindo tranquilamente. Às vezes a internet também, aqui em Porto Alegre está chovendo, muitas vezes a internet também prejudica a conexão, né? Isso, aqui também está chovendo bastante. Então tá, doutor, como eu já estava, eu perdi um pouquinho de tempo com essa conexão, já vamos iniciar. Eu vou fazer um pequeno início protocolar e depois eu já passo a palavra ao senhor, tá bem? Perfeito. Então tá, primeiro bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Esta é uma live do IARGS, mais especificamente coordenada pelo Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nós temos como nosso convidado o Dr. Nelson Dirceu Fenster-Seifer, que é nosso associado e participa também do nosso grupo de estudos de direito tributário aqui do Instituto. Eu, como sempre, nas minhas lives do IAGS, eu gosto de ler uma mensagem da doutora Lucilamita, de agradecimento, então peço perdão e escusas para fazer esse pequeno protocolo. A diretoria do IARGS, por sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes da live e agradece ao Dr. Nelson por sua especial contribuição abordando o tema Quebrando Paradigmas, certificado de impostos como medida para alavancar a economia. Esta live é de responsabilidade do Grupo de Estudos de Direito Tributário do IARGS, que tem por coordenadora-geral a doutora Alice Greck, que é diretora do departamento, também vice-presidente do IARGS.
por mim, Roberto Marrone, que sou diretor adjunto do Departamento de Direito Tributário, e também composto por um quadro excelente de profissionais, como a doutora Cristiane Neri, doutor Lauri Koch, doutora Graziela Moraes, doutora Mariana Koch, doutora Ana Paula Dalbosco e doutor Francisco José Meche, além do nosso querido Nelson Fenster-Seifer, que está aqui conosco hoje como convidado. Antes de passar a palavra para o doutor Nelson, eu gostaria de ler um pequeno resumo do currículo dele. Eu confesso para o Nelson que eu tive que reduzir um pouquinho o resumo que ele me mandou. Tá? Então, é somente umas principais funções, principais pontos do currículo que é muito extenso, em razão da sua qualificação profissional. O Dr. Nelson é advogado, graduado em Direito pela Unicinos, mestre em Direito pela Unicinos, doutorando pela Universidade de Coimbra. Ele foi secretário da subseção da OAB de Lajeado, 87 e 89. Foi vice-presidente da subseção da OAB de Lajeado, em 89 e 90. Presidente da subseção da OAB de Lajeado, 91 e 92. Foi conselheiro estadual da OAB, em 95 e 97. Presidente da 2ª Comissão de Ética e Disciplina da OAB, no biênio 93-95, compôs a primeira Câmara do Conselho Seccional 95-97 e compôs as Câmaras Reunidas do Conselho Seccional da OAB, triênio 95 e 97. O Dr. Nelson hoje, ele vai conversar conosco sobre um tema que ele tem idealizado, que ele tem pensado, e que eu acho que vem muito bem, se encaixa muito bem no momento que nós estamos vivenciando. Hoje nós estamos num momento de pandemia, num momento de crise, evidentemente uma crise de saúde, mas também uma crise econômica por consequência. Mas essa crise econômica não vem de hoje, ela foi agravada pela pandemia, mas ela já surgiu, já se apresentou alguns anos atrás, em conjunto com uma crise política no nosso país. Acontece que nesse momento está se discutindo uma série de reformas. Para nós, o mais importante é a reforma tributária. Temos pelo menos 3 projetos de reforma a nível federal e uma a nível estadual. E o que eu sempre questiono é se esse realmente é o momento de fazermos uma reforma tributária. E quando o Nelson me apresenta uma proposta nova, uma ideia de solução de uma crise econômica, solução também em favor de contribuintes, solução de como pagar menos e como arrecadar mais em termos de receita pública, eu fico, de certa forma, feliz porque eu me questiono se realmente esse é o momento de fazermos uma reforma tributária. E talvez ideias como a do Nelson possam vir a suscitar, pelo menos, alguns debates a respeito de outras soluções que podem existir e se apresentar e que talvez sejam melhor do que fazer uma reforma mais grave, mas uma reforma mais consistente e importante no sistema tributário como um todo. Então, doutor Nelson, sem maiores delongas, passar a palavra para o senhor e nos explicar um pouquinho do que é a sua ideia, do que é esse certificado de impostos. Doutor Nelson, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Roberto. Antes de mais nada, quero agradecer por essa oportunidade e dizer que, em razão de um problema de oclusão, eu estou utilizando um aparelho e que, às vezes, as palavras não saem com o som que a gente deseja. Então, se eu, em alguns momentos, não me fizer compreender, peço desculpas. Quero agradecer também essa oportunidade de participar dessa live, em especial a doutora Sulamita, que por várias vezes já presidiu o Instituto e tão brilhantemente vem presidindo novamente. A doutora Alice Greck, que preside a nossa comissão, e também aos colegas, membros desta comissão, o doutor Francisco José Meche, desembargador, a desembargadora Ana Paula Dalbosco, a doutora Cristiane Neri,
a doutora Mariana Porto-Cor, a doutora Graziela Moraes, o doutor Lauri Ernesto Cor, o doutor Cristiano Barufaldi e nós, todos membros desta comissão. Em razão desta pandemia que assola o mundo, eu acho que este é um momento bastante oportuno para que, digamos assim, se venha a público com maior extensão, porque, infelizmente, nós tivemos que não realizar o nosso 9º Congresso de Direito Tributário e de Questões Polêmicas. E desde o primeiro congresso eu venho analisando algumas situações, porque a nossa discussão corriqueira é com relação aos precatórios, a dívida do Estado, a dívida da União, a dívida dos municípios. E em razão destas dívidas, em 2016, o governo federal, através da emenda 94, alterou alguns dispositivos dos atos das disposições constitucionais transitórias. E o principal deles é o artigo 105, que estabelece que, enquanto vigir o pagamento de precatórios previsto no artigo 102, na verdade, assim, quando houve alteração, se estabeleceu que todas as dívidas até março de 2005 poderiam e deveriam ser pagas através de um programa especial de financiamento da dívida pública. E esse programa especial da dívida pública, ou de financiamento da dívida pública, previa também, e pela primeira vez, a possibilidade de os credores próprios ou por créditos de terceiros compensar os seus créditos com as dívidas tributárias existentes. Em razão desta modificação constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul, em novembro de 2017, editou a Lei 15.038, que estabelece, nos termos do artigo 105 das disposições transitórias da Constituição Federal, os requisitos para compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, e deu outras providências. Pois bem, para começar e nós tratarmos desse assunto, eu gostaria, antes, de fazer referência a 2 pequenos fatos. O primeiro deles diz respeito a um antigo sábio, que, chamando os seus 2 melhores discípulos, colocou-os em frente a um vaso com flores e pediu que solucionassem um problema. O problema era o vaso com as flores. O primeiro discípulo olhou, examinou, deu voltas ao redor do vaso e, num determinado momento, verificou que as flores que estavam no vaso estavam um pouco murchas. O que ele fez? Trocou a água, trocou as flores e virou-se ao mestre e disse: solucionei o problema. O mestre, gentilmente, disse: olha, infelizmente você não solucionou o problema. O segundo discípulo, em razão daquela situação toda, olhando o vaso, pegou uma espada e simplesmente liquidou com o vaso. Quebrou-o completamente. E virou-se para o mestre: mestre, resolveu o problema. E o mestre, gentilmente, olhou para o discípulo e disse: realmente, você resolveu o problema. A partir desse exemplo, nós podemos tratar essa situação toda, tá, e verificar o seguinte. Por exemplo, em razão da pandemia agora, nós estamos numa sucessão de decretos e leis que falam de distanciamento social, disso e daquilo, que me socorre também um outro exemplo. Uma senhora acometida de um câncer terminal ficou sabendo que havia um tratamento específico para o seu câncer nos Estados Unidos. E que, em razão disso, e pelo fato de que este medicamento, apesar de ser vendido em balcão nos Estados Unidos, balcão de farmácia, não era autorizado pela Anvisa no Brasil. E ela ingressou com uma medida judicial e obteve uma liminar para obter acesso a esse tratamento. Alguns dias
mais tarde, o tribunal veio a cassar esta liminar. E aqui eu não estou assim, criticando nenhuma das decisões, tanto a que concedeu, tanto a que cassou a liminar, mas constatando apenas um fato. A nossa Constituição Federal diz com todas as letras e garante que o direito à saúde é um dever do Estado. E como dever do Estado, o Estado tem obrigação de garantir que todas as pessoas tenham acesso ao tratamento adequado. E aí eu me pergunto o seguinte, e quero também afirmar o seguinte, o juiz, quando concedeu a liminar, ele concedeu imbuído de todos os espíritos existentes com relação ao preceito constitucional, que dizem com a garantia ao direito da vida e ao direito do tratamento. Assim como o tribunal, quando cassou a liminar, também o fez pensando na interpretação deste dispositivo. E utilizou alguns argumentos que, digamos assim, podem ser válidos para uns, são minúcias da legislação, mas que impediu esta pessoa de ter acesso a um tratamento justo e adequado para que fosse garantida a sua vida. Trazendo esse exemplo para esse estado todo de pandemia hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma situação de que, num primeiro momento, o afastamento, o lockdown foi estabelecido em razão da falta de equipamentos. Esses equipamentos, passados 6 meses, em algumas localidades estão sobrando, em outras estão faltando, e as pessoas estão numa sandice de quase a ponto de enlouquecer, em razão também de algumas emissoras de TV espalharem um pânico de tal forma que as pessoas estão adoecendo em casa. E hoje, em razão disso tudo, e me parece particularmente que se nós tivéssemos efetivamente em mente, presente este exemplo da destruição do vaso, talvez as autoridades, para efeito de se ter equipamento suficiente para toda a população, tivesse estabelecido uma regra que obrigasse, e aí com base nas estatísticas, e eu falo das estatísticas como sendo a espada que o discípulo utilizou para destruir o vaso. E espada melhor do que esta não existe. Então, em razão destas estatísticas, os governantes poderiam ter estabelecido uma regra no qual obrigasse ou estabelecesse um determinado número mínimo de equipamentos necessários para o tratamento e garantia do direito à vida e do tratamento adequado em todas as localidades, com base no percentual da população. Hoje nós temos, não me falha a memória, 4.000 e poucas mortes no estado do Rio Grande do Sul. E nós somos uma população de quanto? 11 milhões? Que percentual é esse? Infelizmente, em qualquer tipo de doença, de situação, pessoas irão morrer, pessoas serão tratadas, pessoas irão continuar vivendo, faz parte da vida. E em razão disso, às vezes, nem sempre são tomadas as melhores decisões. É o caso, por exemplo, da dívida do Estado. Hoje o governo está propondo uma reforma que, na verdade, reforma não tem nada. Ela está procurando estabelecer a tributação para situações que não havia tributação. E, principalmente, assim, atingindo determinadas situações que vão, além deste lockdown e quebradeira de empresas, matar o povo de fome. Porque, a partir do momento que tu começa a tributar a cesta básica, com todas as consequências que esta tributação terá, tributar o transporte, aumentando o IPVA, e o IPVA vai ter consequência direta no transporte, nós vamos ter uma situação que vai se tornar insuportável.
Quem sabe, talvez até, e assim, ó, eu sempre tive uma preocupação, não com a gritaria dos malfeitores ou dos desonestos, mas com o silêncio dos honestos. E esse silêncio dos honestos, com certeza, poderá ser quebrado em razão dessa situação toda, em decorrência da pandemia. Mas, assim, ó, voltando ao assunto precatório, e aí a gente vê, às vezes, como as estatísticas são mal utilizadas e a espada que nós deveríamos utilizar para resolver o problema, destruindo o vaso, são mal utilizadas. Então, ó, em novembro de 2017, quando foi estabelecido, através de uma lei estadual, a possibilidade de compensação dos créditos tributários com os precatórios, veja bem, no primeiro momento é uma grande notícia. Na verdade, é um reflexo da regra constitucional que foi alterada. E o que o legislador estadual fez na condição de cumprimento de dispositivo constitucional, estabeleceu que o detalhamento desta compensação deveria ser feita pelos governos estaduais. E assim foi feito em 2017. Mas aí é que, assim, ó, é a minha crítica, e é o meu pesar, e é dessa forma que eu acho que os governantes agem mal, e às vezes, sem querer utilizar uma palavra mais forte, mas se desviam da real finalidade, do objetivo efetivo que era a utilização dos precatórios para a solução da dívida estadual. É óbvio, nessa regra estadual, uma leitura mais atenta verá que, junto com a autorização de utilização dos precatórios, houve também o estabelecimento de um financiamento da dívida pública. E esse financiamento da dívida pública poderia ser realizado através de várias maneiras. E uma delas seria o financiamento do próprio governo federal, que me parece que no Rio Grande do Sul ainda não houve um acordo efetivo para que isso fosse solucionado em razão de detalhes, de questões políticas e de politização de determinadas situações. Pois bem, quando foi estabelecida essa lei e autorizada a compensação, e aí começam os problemas, a autorização veio, como se diz costumeiramente, com perna de anão. Por que com perna de anão? Porque a autorização dizia apenas com relação a 85% do crédito composto do precatório para efeito de compensação. Então, assim, ó, que raio de compensação é essa? Que nós já estabelecemos um limite e uma lei estadual revoga um preceito federal. O Código Civil, ele é expresso e estabelece no seu conteúdo que os créditos e débitos se compensam até onde constituir os seus limites. Então, assim, ó, não tem sentido nós autorizarmos uma compensação e estabelecermos um limite. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro erro, um erro grave. Bom, retornando ao nosso exemplo da destruição do vaso, esse decreto, apesar de conceder essa compensação, resolveu o problema da dívida? Não, não resolveu. Por quê? Porque a situação continua igual. E o que é pior, mais agravada. Por quê? Porque se a gente ler o conteúdo desta lei, a gente verá o seguinte, que o processo do qual origina o precatório, até que se faça todo o processo de compensação, que não é imediato, e para isso foram criadas várias outras regras, tá? Inclusive uma delas, que é a resolução de abril de 2018, que diz o procedimento
da compensação e estabelece uma série de regras que dizem respeito à abertura do processo administrativo, à análise do processo dos débitos, à análise dos precatórios. Quer dizer, vai analisar novamente um precatório que já foi objeto de decisão, que já tramita dentro do tribunal, que tem um setor especial que trata apenas, exclusivamente de precatórios. Mas tudo bem, vamos adiante. Aí, analisados todos esses requisitos, se passa a uma análise prévia para efeitos de homologação. Feita esta análise prévia, e aqui eu digo que a situação realmente se agravou, por quê? Porque nós costumeiramente, e nós eu me refiro à administração pública, tem utilizado sempre, infelizmente, daquela situação que para a análise de qualquer ato precisa de um batalhão de pessoas. Ao invés de simplificarem os procedimentos e resolverem o problema, autorizando a compensação, quitando a dívida para o devedor, quitando a dívida para o Estado e, principalmente, Roberto, resolvendo o problema de processos que entravam no Poder Judiciário. São milhares e milhares de processos que não têm solução. A partir do momento em que o Estado entrou em moratória, que deixou de pagar a sua dívida, são milhares de pessoas, milhares de viúvas, principalmente do IP, e em razão disso, inclusive, eu acho que a nossa responsabilidade hoje é muito maior, em razão do fato de o governador ter aprovado uma regra que estabelece que os advogados também podem utilizar dos serviços do IP. Então, o nosso compromisso em solução da dívida, principalmente do IP e do próprio Estado, é maior. E nós temos que ter um compromisso ético e moral com a solução destes problemas. Bom, homologado o acordo, assim dizendo, essa resolução estabeleceu também outras regras de subrogação dos créditos, dos precatórios, quando o Estado do Rio Grande do Sul não recebe nenhum pedido de compensação e foi feita a constrição ou a penhora do precatório. Então, por que facilitar se nós podemos complicar? Esse é o maior paradigma. Se nós queremos resolver efetivamente o problema, nos lembrando de que a nossa espada para resolver o problema e acabar com o vaso é a própria estatística, por que não estabelecermos uma situação que efetivamente vá solucionar? Bom, em função disso e das nossas participações e organizações desde o primeiro congresso, eu tenho feito um pequeno estudo com relação à utilização dos precatórios e a uma tentativa de solução da dívida pública. E tenho para mim que se poderia efetivamente, senhor, quebrar este primeiro paradigma de que só se resolve dívida pública aumentando o tributo. Esta não é a melhor solução. Ainda mais hoje, nesta situação de pandemia, que as empresas estão quebrando, que as pessoas estão tentando se readequar a uma nova liberdade, o governo vem e propõe uma regra de tributação do que era isento, e principalmente cesta básica. Então, assim, é uma visão completamente distorcida da realidade, e eu tenho certeza, me parece, hoje, inclusive, está sendo votado na Assembleia Legislativa, que os senhores deputados terão a sensibilidade de não aprovar isso, que é um verdadeiro absurdo, e passarem a analisar a situação de outro ângulo e tentar resolver isto de outra forma. Bom, é nesse ponto, nesse sentido, que eu agradeço à nossa comissão e ao Instituto a possibilidade de trazer esta ideia
E a ideia é a criação de um certificado de tributos. Esse certificado de tributos, ele teria, inclusive, uma determinada natureza, um certo aspecto jurídico de autopoiese. Por quê? Porque ele próprio geraria tributos. De que forma? O governo federal tem a possibilidade, através da Constituição, em casos de calamidade pública, a utilização de um mecanismo que já foi utilizado em governos anteriores, o governo Collor, se todos estamos lembrados, que é o empréstimo compulsório. Pois bem, eu não estou falando de um empréstimo compulsório, mas estou falando de um empréstimo voluntário, através do qual as pessoas, as empresas que possuem dinheiro no sistema financeiro, que rende fortunas ao sistema financeiro, que rende fortunas aos bancos, passem, através de um pacto social, a emprestar esse dinheiro ao Estado e receber um certificado. E este certificado com rendimentos superiores àqueles que essas pessoas poderiam obter no sistema financeiro. E assim, eu não estou trazendo nenhuma novidade. Isso já existe. O governo federal já se utilizou deste mecanismo de empréstimo voluntário quando emitiu bônus do Tesouro Nacional, obrigações do Tesouro Nacional. Todas elas eram situações em que as pessoas tomavam o seu dinheiro, emprestavam ao governo com a aquisição destas obrigações ou destes bônus como um investimento, como um ativo financeiro. E nós sabemos quantos empresários, bons empresários, que têm a possibilidade de fazer esta operação e, principalmente, assim, ao invés de ter um valor em banco, que não rende nada, obter a aquisição de um certificado que possa ser utilizado como compensação dos tributos que são devidos. E aí diriam assim, mas Nelson, tudo bem, empresta o dinheiro e aí o Estado não arrecada mais. Não, não é esse o sentido. O Estado vai obter uma antecipação de tributos. E o certificado com os rendimentos não serão pagos em espécie. Serão créditos a serem acrescidos ao próprio certificado. E sempre serão satisfeitos na medida em que o empresário ou o cidadão que tiver esse bônus tiver que pagar algum tributo ao Estado. E aí, neste certificado, o Estado, então, pode prever determinadas situações de um certificado com prazo de 5 anos, 10 anos, mas seria uma forma de obter um financiamento da dívida pública através de um pacto social, sem que houvesse qualquer acréscimo de carga tributária, através de uma antecipação de tributos. E assim, nós sabemos também que o fluxo de caixa, na verdade, não é o fluxo de caixa que foi tanto comentado. A situação do Estado não é boa. Nunca foi. E o governo que tentou resolver teve todos os entraves políticos dentro da Assembleia quando tentou extinguir cargos. E aí eu volto novamente. Essa pandemia está fazendo com que as pessoas repensem, inclusive, a participação do Estado. Está na hora de acabar com esse cabide de empregos que existe. Está na hora de acabar com esse mundaréu de empresas que não servem para nada, salvo concessão de empregos para negociação de votos. E eu não tenho outro caminho a não ser esse, porque várias, eu poderia citar algumas estatais aqui, que foram criadas com esse objetivo, entendeu? E que nunca serviram para nada, e que abriram um rombo fenomenal nos cofres do Estado. Então, assim, me permite, eu vou fazer uma pequena leitura desse esboço de lei, que é uma sugestão,
e que as pessoas poderão compreender, e aí depois nós poderemos passar para um debate para que eu possa, eventualmente, esclarecer determinados pontos que possam ter ficado obscuros. Nós não podemos esquecer também que no dia 11 de setembro agora, o governo federal, através da lei 14.057, disciplina um acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais e um acordo terminativo de litígio com a Fazenda Pública. Então, assim, o poder público, além de não honrar com as suas dívidas, ainda exige que o credor se submeta a uma extorsão de conceder desconto para poder receber o seu crédito. Ou então, o Estado abre mão de receita fiscal para beneficiar os maus pagadores. Esse é um dos grandes paradigmas hoje que devem ser resolvidos, que devem ser afastados. Por quê? Porque existe a possibilidade de nós criarmos uma solução em que o Estado não precise renunciar à receita, que o credor possa receber o seu crédito sem ser extorquido pelo Estado e obrigado a conceder descontos para receber o que lhe é devido. Então, me permita, eu vou fazer uma breve leitura. Nessa sugestão, se estabelece no artigo 1º o seguinte: fica criado no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul o certificado de crédito de imposto de circulação de mercadorias, ou crédito fiscal, crédito tributário, certificado tributário, seja lá o nome que se queira adotar, com a natureza jurídica de empréstimo voluntário e meio de formalização de alongamento das dívidas do Estado. Artigo 2º. O secretário estadual da Fazenda poderá autorizar a emissão de certificados de crédito de imposto de circulação de mercadorias destinadas a prover o Tesouro Estadual de recursos necessários à manutenção do equilíbrio orçamentário ou para a realização de operações de crédito ou alongamento da dívida existente por antecipação de receita, observados os limites legalmente fixados com o objetivo de quitar dívidas do Tesouro Estadual. Parágrafo 1º. Os certificados terão as seguintes características, e a nossa sugestão: prazo, até 10 ou 120 meses. Remuneração, juros máximos de 12% ao ano, calculados sobre o valor nominal, atualizado monetariamente e pagos mensalmente. E pagos da forma como eu referi antes, através de acréscimo ao próprio certificado. Então, é a antecipação de tributo que o empresário vai utilizar com o certificado para quitar os seus tributos devidos. Este será um dos meios de quitação. Então, assim, o certificado vai gerar tributo. Hoje o Estado tem um programa de conformidade que está sendo estabelecido através de um projeto. Deixa eu localizar aqui esse projeto. Bom, eu localizo depois e eu faço referência ainda. Vamos melhor. Aqui. Projeto 185/220. Institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, nos conformes RS. Estabelece regras de conformidade tributária. Bom, além disto, nós temos também um programa no Estado chamado Fundopem, que concede incentivo às empresas através de investimentos que são utilizados para pagamento de tributos. Então, assim, mecanismos existem. Me parece que só falta boa vontade, entendeu? E talvez um pouco de inteligência. Me perdoem, mas talvez um pouco de inteligência. Valor nominal, R$1, e isso abre a possibilidade de as pessoas físicas ou jurídicas fazerem investimentos em certificados de qualquer valor, desde o valor mais singelo até o maior valor, suficiente para que o governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Fazenda,
consiga obter o volume necessário para resolver a sua dívida. E quando eu digo resolver, eu estou me referindo também ao fato de que, e esta sugestão tem essa previsão, de que os certificados sejam entregues aos devedores pelo Poder Judiciário, através de acordos na primeira instância, antes da expedição do precatório. E os atuais precatórios, em segunda instância, que o tribunal promova a aproximação entre credor e devedor, acertando a emissão desses certificados. E, Roberto, principalmente o mais importante, acabando com os processos existentes, arquivando processos, solucionando a dívida do Estado, solucionando o crédito das pessoas, resolvendo o problema, e não criando uma comissão de mais 15 ou 20 funcionários para analisar isso, analisar aquilo e analisar não sei o que mais. Quando o processo pode ser resolvido com a presença de 3 pessoas: credor, devedor e o magistrado. Eventualmente, vamos até, assim, vamos dizer que o Ministério Eu me Público. interrompi. Entendeu? Então, é simples, não envolve grande número de pessoas, mas resolve os problemas. Seguindo. O valor nominal do certificado será atualizado mensalmente, e aí o índice que hoje é utilizado pelo Estado é a UPF. Então, ele consolida a dívida numa data, emite o certificado e, a partir dali, então, passa a ser corrigido o crédito e acrescido dos juros remuneratórios, que serão acrescidos ao próprio certificado e sempre não serão pagos em espécie. Serão pagos através de compensação do imposto devido pelo empresário ou pela pessoa que deter o certificado. O secretário da Fazenda poderá autorizar a emissão de certificados contendo cláusula alternativa de opção de resgate pela compensação de tributos futuros de mesma qualidade, devidos pelo portador de certificado, ou então mediante resgate por aplicação financeira. Bom, essa nossa sugestão também não pretende engessar a solução dos problemas. O credor que não tiver interesse em resolver a sua situação, recebendo o certificado, e diga-se de passagem, o certificado que poderá ser transferido para outras pessoas, que poderá servir até como uma moeda intermediária, tá? Quitando contas, adquirindo bens, entendeu? Por quê? Porque esse certificado ele passará a ter uma escrituração contábil. Apesar de ter o documento físico, mas a partir da sua emissão, quando ele for entregue para pessoas jurídicas, ele passará a ter a sua inscrição na contabilidade. Hoje, todas as contabilidades são informatizadas. O Estado tem pleno conhecimento de tudo o que acontece dentro de uma empresa. Tem mecanismos de fiscalização através de equipamento e não de pessoas. As pessoas são acionadas quando o equipamento avisa que determinada empresa tem algum tipo de problema ou alguma inconformidade. Esta é a nossa situação atual. Entendeu? Então, assim, vamos facilitar, vamos resolver problemas. Os certificados, a partir da sua emissão, terão poder liberatório para pagamento de impostos estaduais ou de resgate na modalidade de aplicação financeira de longo prazo. E esta aplicação financeira seria administrada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, se é para nós darmos dinheiro a algum banco, que seja o próprio Estado. Entendeu? O Estado tem um banco que pode muito bem fazer este financiamento da dívida pública através deste acordo com a sociedade de alongamento da dívida.
E veja bem, nós estamos sempre falando em antecipação de tributos. Não estamos falando em aumentar carga tributária. E aí não me digam que o Estado ficará sem dinheiro porque está antecipando. Qualquer empresário, quando tem uma dificuldade econômica, quais são os primeiros passos? Corta o que é inútil. Deixa de pagar impostos. Por quê? Porque precisa pagar a sua mão de obra, porque precisa comprar a sua matéria-prima. O imposto sempre é secundário. Por quê? Porque ninguém vai morrer se o empresário deixar de pagar o imposto, mas o empregado vai morrer, porque vai faltar dinheiro para ele levar comida para casa. A empresa vai morrer porque não terá matéria-prima para produzir os seus produtos. Existe também, e assim, uma outra característica que eu quero deixar bem claro com relação a esta sugestão, é o fato de que, emitido o certificado, há uma situação pretérita e uma situação futura. A situação pretérita é a possibilidade de utilização deste certificado para quitar impostos passados. Então, assim, nós sabemos quantas empresas existem no mercado que adquirem outras empresas para resolver os seus problemas financeiros, alavancando-as e depois obtendo um excelente lucro na venda delas. Este seria um mecanismo a ser utilizado. Quantas empresas que estão em regime de recuperação judicial que poderiam ter a participação de novos sócios que ingressassem com esses certificados, solucionando uma dívida passada? Quantas falências poderiam ser resolvidas e a dívida tributária paga através da venda da própria empresa, mesmo falida, para outras empresas em razão do ramo que ela tinha? Porque nós sabemos que as empresas valem pelo produto que elas produzem e não pela quantidade de bens que elas possuem, pela marca que elas possuem, pela penetração de mercado. Existem muitas empresas que o empresário sequer é proprietário do galpão onde ele industrializa. Por quê? Porque não há necessidade. A necessidade do empresário para ganhar dinheiro é matéria-prima, é mão de obra qualificada. Essa é a necessidade. Bom, seguindo. Nelson, só um comentário. Nós temos 5 minutos, tá? E Então, o Instagram encerra. Então, tenta resumir e concluir, tá bem? Ok. Então, assim, haverá nesta regra específica, tá, a decisão, assim, certificados serão emitidos preferencialmente sob a forma escritural, com registro em sistema centralizado da Secretaria Estadual da Fazenda, dos direitos creditórios, das cessões desses direitos, bem assim como dos resgates do principal e dos juros, podendo ser representados por alvará judicial. O alvará pode substituir a emissão do certificado, entendeu? Ou então o certificado emitido pela própria Fazenda. Mas soluciona o processo, resolve, quita o precatório, extingue o processo. Quantos milhares de processos o Poder Judiciário vai ter condições de extinguir e destravar esse paquiderme decorrente da dívida pública? O decreto também prevê algumas outras situações. Decreto não, projeto de lei, a nossa sugestão, prevê algumas outras situações que, na nossa visão, possibilitam a solução do problema. A quitação dos precatórios, a extinção da dívida do Estado e, principalmente, desafogar o Poder Judiciário desta quantidade enorme de processos que existem. Roberto, estou à disposição para responder as perguntas que houverem ou esclarecer os pontos que talvez eu não tenha sido muito claro. Obrigado, doutor Nelson. Eu tenho uma infinidade de questões que eu gostaria de perguntar, mas, Nelson, infelizmente, nossa live está se encerrando.
o Instagram tem esse ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, né? Porque ele acaba também forçando que a gente seja mais conciso. Mas como a gente demorou um pouquinho para fazer a conexão, então o tempo ficou exíguo. Eu peço perdão porque eu ainda estou me habituando a essas novidades informáticas. Não, mas como eu disse, eu conversei com o Nelson anteriormente, ideias novas são sempre boas e acho que soluções que não talvez as que nós conhecemos odiernamente sejam melhores. Talvez é importante a gente conversar, ter pessoas que tragam ideias novas, e essa do Nelson é uma delas. E eu propus vamos da gente conversar isso com mais vagar, inclusive no nosso grupo, porque eu fiquei interessadíssimo e tenho muitas questões que eu ainda vou lhe perguntar, tá, Nelson? Mas agradecendo a participação do Dr. Nelson, eu queria fazer só antes de terminar, já estou contando meu tempo ali, corrigir um erro que eu cometi. Eu me esqueci do Dr. Cristiano Barufaldi, que também faz parte do nosso grupo. O Nelson mencionou o nome dele e eu me lembrei, eu me esqueci. Perdão, Cristiano. Ele é um colaborador ferrenho do nosso grupo e eu fiquei muito chateado ao esquecer. E eu queria também fazer recados complementares para informar que essa live vai ficar gravada e disponível ali no nosso YouTube do IARGS e no canal do YouTube do IARGS, e também convidar todos os participantes, todos os ouvintes a entrarem no nosso... Sugestões. Também, principalmente sugestões. oferecer sugestões também. Perfeito, fiquem todos à vontade e convidados a oferecer sugestões, críticas, complementações, enfim, colaborações. Nós estamos abertos, nossos canais estão disponíveis a vocês. Por favor, todas as nossas notícias, lives, entre outros eventos, são veiculados no nosso site, no nosso blog, no Instagram. Tá? As lives e vídeos estão disponíveis no YouTube. Então, por favor, quem tiver interesse em assistir a outras atividades, em colaborar, em participar, como o Nelson falou, em dar sugestões, por favor, nossos canais de comunicação estão à disposição. Eu queria, antes de encerrar, também fazer a divulgação da nossa próxima live, que será realizada no dia 30 de setembro, também às 12 horas, que terá como convidada a doutora Maria Elbe Queiroz e como moderador o doutor Lauri Ernesto Koch. Tá? Enfim, agradecendo mais uma vez ao Dr. Nelson e as ideias inovadoras que ele está trazendo, ele nos trouxe. Eu dou por encerrado nossa live e até no nosso próximo encontro. Obrigado, Nelson. Um abraço. Até o próximo encontro. Agradeço pela participação. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Bom dia.